Hoje, o Melhor e Mais Justo fala sobre os desafios para combater o preconceito racial no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 na Grande São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Nessa conversa estão aqui comigo Denis de Oliveira, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA, colunista do portal Fórum no blog Quilombo e coordenador do coletivo Quilombação. Mafuane Odara, psicóloga e pesquisadora em relações raciais da USP, e Nabor Júnior, jornalista e editor da revista O Menelik Segundo Ato. O escritor moçambicano Mia Couto afirma que um componente do racismo é que se olha a raça para não ver a pessoa. Segundo ele, é preciso fazer valer as histórias de cada um acima da identidade racial. Não é a raça que produz o racismo, diz ele, é o racismo que produz a raça. Como vocês analisam essa colocação do Couto? De certa maneira foi assim que a gente encerrou o segundo bloco, ele fez uma síntese para a gente, né, Nabor? Com certeza, Tuto. Eu acredito que no caso do Mia Couto, ele é um privilegiado, no sentido de... Além de escrever muito bem? Sim. Já é um privilegiado por escrever muito bem, mas além disso... Ele é privilegiado no que diz respeito a obter privilégios, porque apesar de ser um escritor moçambicano, africano, a pele dele é branca, Ele é né? branco. E algumas questões relacionadas ao racismo, muito provavelmente não o atinjam de uma maneira direta, né? Mas voltando a um assunto que foi dito no bloco anterior, Tuto, eu acho importante haver uma naturalização, nós vemos com naturalidade o negro ocupando postos na sociedade de destaque. E acho que as cotas beneficiam nesse sentido o povo negro, né? E outra Aliás, coisa, como aconteceram, para dar um exemplo que as virou ações clássico, afirmativas, né? as ações afirmativas no Brasil, mas o Obama, o presidente dos Estados Unidos, foi alguém que se beneficiou de cotas na Universidade Americana, tá certo? E hoje é presidente dos Estados Unidos, né? O primeiro presidente negro dos Estados Unidos, tá certo? Eu acho que, e nesse sentido, eu acho que a mídia tem um papel fundamental para esclarecer à sociedade o que se trata a cota, né? Do que realmente estamos falando quando falamos de cota. Porque quando nós tocamos nesse assunto, ações afirmativas e cotas, seja nas universidades, ou no serviço público, ou em outras esferas da sociedade, existe por parte da sociedade, de uma maneira geral, um mau compreendimento do que seria isso, né? Então, nesse sentido, eu acho que tanto a mídia como a sociedade civil, no caso o movimento organizada, no caso o movimento negro especificamente, tem também o dever de esclarecer a cada dia que passa do que se trata essas ações afirmativas e por que elas são necessárias, né? Eu acho que isso só vai... a gente só vai entender a importância disso, de fato, quando... Assim, é interessante porque tem um lado do Mia Couto que é um conflito que o movimento negro tem com relação às manifestações que ele faz, mas que traz por um lado, de entender que, de fato, só existe raça porque existe racismo. E o racismo surgiu exatamente para colocar as pessoas em lugares de inferioridade. Quando você traz a discussão de cotas, você traz uma discussão de direitos e não uma discussão que estamos dando uma esmola porque os negros... Então, a gente desloca a discussão para uma discussão de direitos e que não é isso que a mídia faz, né? Então, a mídia coloca isso como se isso não fosse um direito, quer dizer, a igualdade de oportunidades, ela não é um direito, então ela é vista como algo que você está dando, assim como os direitos sociais. Até hoje, as pessoas entendem que o direito, ou a CLT, que é um direito, ela foi uma concessão do Getúlio Vargas, porque ele foi muito bacana com o povo brasileiro. Enquanto todo o mundo, literalmente o mundo inteiro, já tinha os direitos sociais garantidos. Só que no Brasil, a gente teve acesso aos direitos sociais antes de ter acesso aos direitos políticos. Quer dizer, então a gente não votou no Getúlio Vargas. Então, quando chega por uma veia torta. No Getúlio Vargas era uma questão de responder às pressões sociais e conceder alguma coisa, né,
para evitar outros destinos dos movimentos sociais no Brasil. Então, como a gente distorce, às vezes, todo esse processo histórico de entender por que as cotas chegam onde elas chegam, por que a gente tem uma discussão super importante e relevante de fazer sobre racismo, senão a gente continua fazendo essa discussão de eles e nós. E não existe eles e nós, existe a sociedade que a gente quer. Agora, não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos. Então, isso vai incomodar. E esse incômodo é o lugar onde a gente tem que falar. Então, sim, é verdade, só existe raça porque existe racismo. Quando não existe mais racismo, não precisamos falar disso. O Denis falava disso, né? Quer dizer, quando você traz para a cena, você amplifica o racismo, quando você faz as políticas sociais, você passa a incomodar, mas essa é, digamos, um preço a pagar, mas ao mesmo tempo com a potência de colocar isso no debate de maneira explícita na sociedade, né? Aí a gente está aqui falando, o pessoal que está lá nos dirigindo o programa também me fala comigo aqui no ponto, e a diretora do programa, a Isa, dizia assim, a raça é a humana, né? Não é a raça, o branco, o negro, o índio, a raça é humana, deveria ser. Né? Então, eu digo que deveria ser. Né? Quando a gente chega nisso, a afirmação não de que porque já é assim, né? Porque é o que deveria ser. Exatamente. Né? Deixa eu ouvir o Denis também sobre isso. Eu acho que eu não acredito que haja uma concepção universal de ser humano, né? O ser humano se constrói a partir das relações sociais, estabelecendo. Então, a gente deseja, de fato, que essa questão do racismo não seja um elemento que norteia as relações sociais. Isso é fundamental, privilégios, nesse sentido, sim. Né? Agora, isso é o que a gente deseja chegar. Né? O que faz para chegar lá? Né? Esse é o caminho. O que não deve aniquilar nenhuma diferença, né? Cultural, multiplicidade. O que eu vejo problema, assim, muitas vezes, é que a gente está... Acho que nós temos muitos avanços, né? Então, acho que o que fazer a partir de agora, né? Eu não sou daqueles pessimistas, piorou, alguns falam, né? Acho que não é bem assim, né? Por exemplo, pegar minha avó, por exemplo, ela achava normal ela ser doméstica. Hoje, né, não é bem assim, né? Meu pai achava assim, mas supera o racismo. Você tem que estudar que nem louco, ser um bom funcionário e você resolve o racismo, né? Então, isso eram ideias muito comuns naquela época e hoje há uma consciência, né? Racial hoje que é diferente, que avançou e tudo isso é importante e tal. Mas, assim, há um caminho a trilhar aí, né, diante dessa situação que nós estamos vivendo agora. O que eu vejo, assim, é necessário, quando se pensa em um projeto político de democratização, de equidade social, que a questão racial seja o centro. Então, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, chama Silvio Almeida, né, um amicíssimo, ele fala um negócio que eu concordo plenamente, assina embaixo. Quer dizer, se você está no Brasil, quer discutir economia no Brasil, não tem como discutir economia no Brasil sem discutir racismo. Se vai discutir educação sem racismo, não tem como discutir educação. Políticas sociais, quer dizer, qualquer área, né, que for discutir, né, se não discutir racismo, não tem como. Né? A psicologia mesma foi, né? Eu fui num debate lá no CFP, né? Também está acontecendo isso. Quer dizer, é impossível você discutir o Brasil em qualquer área sem discutir racismo. Então, esse é o problema, né? A gente tem que tirar o racismo do lugar de apêndice, de mais um problema, e trazer para o centro da agenda. Né? E isso é uma grande dificuldade que nós observamos ainda, mesmo em pessoas que são de esquerda, progressistas, há uma dificuldade muito grande. A gente observa, por exemplo, no debate agora eleitoral, né, que a questão racial ela foi muito tênue. Né? Um falou, então, não houve uma preocupação de discutir o problema do racismo mesmo. Né, nos debates, nos candidatos, nas perguntas dos jornalistas, por exemplo. Né? É sempre uma questão lateral. Né? Exatamente. Já é uma questão, mas ela é lateral. Ela cresce num debate quando chega 20 de novembro, tal, né? Mas assim, não é uma questão que assim, é um problema do Brasil. Né? Problema, ainda a gente fala tal, mas ainda a gente observa que isso depende muito de algumas pessoas comprometidas com a discussão. Né? A 10.639, por exemplo, é muito interessante a 10.639, né? Onde ela ocorre? A lei da história da África, né? Onde ela ocorre? Ela ocorre naquelas escolas que tem educadores que lutam contra o racismo. Não é uma política pública que a educação comprou para ser implementada. Você tem resistências muito grandes ainda, ou no limite você tem até desprezo, uma coisa menor, tudo isso. E a Lei 10.639, né, é uma coisa interessante, assim, ela altera a LDB. Tá? Então não é uma lei a mais, assim, o caput da lei altera-se a lei de diretriz de base. Então, você não tem história da África e cultura afro-brasileira, por exemplo, nas escolas, equivale a não ter português e matemática, porque aquilo está incluído na lei de diretriz de base. E é muito interessante, e você não tem um compromisso ainda efetivo dos educadores do seu conjunto com a aplicação dessa lei. Então, isso é um exemplo, que como a questão racial ainda no Brasil, embora ela tenha visibilidade, ainda, né, as elites políticas, os agentes políticos e tal, ainda vê com forma lateral. Então, esse é o grande problema. Como é que a gente consegue trazer o racismo? Estava no armário, está no lateral, agora trazer para o centro.
Né? Esse é o grande desafio nosso que a gente tem se realizado. Quer dizer, não há como você pensar uma sociedade equânime, democrática, se você não resolver o problema do racismo. Né? Aí é impossível pensar. E vocês destacaram muito, a gente está indo para o fim do programa, mas vocês destacaram muito, eu queria fechar um pouco com esse debate. Vocês três destacaram muito essa questão da equidade, né? Não só da igualdade, mas da questão da equidade. Dizer que a gente está num país racista que produziu, além de iniquidades, muitas desigualdades, e que para você corrigir desigualdades, você tem que produzir equidade antes de qualquer coisa. Né? Equidade quem tem menos precisa de mais, quem tem mais precisa de menos para estar no mesmo lugar, tá certo? Então, eu queria que vocês falassem disso, porque eu acho que essa é uma questão fundamental. Né? Eu costumo brincar, às vezes, com os meus alunos, dizer assim, o rendimento de um estudante, né? O cara sai, se ele já sabe uma série de coisas, se ele tem que andar 10 quilômetros, ele tem mais chance de chegar primeiro à linha de chegada do que se ele tiver que andar 20. Então eu não posso imaginar que o processo de quem teve que andar 20 é o mesmo de quem teve que andar 10. Né? Então, quando a gente olha para as questões raciais, étnicas e tal, no Brasil, a gente olha e fala assim, nós temos um tamanho de caminho para percorrer, né, que as oportunidades para as populações que não vivem esse grau de iniquidade, né, muitas vezes perversa, porque dissimulada, etc., né, não pode nem conceber. Quer dizer, você pode apoiar o movimento negro, mas na condição de branco, por exemplo, eu mesmo, eu não posso nem conceber, porque eu não vivi esse tipo de dificuldade. Não importa se eu sou rico, pobre, remediado, etc. Então, esse tipo de equidade a gente precisa conquistar. Né? Eu queria que vocês falassem disso no final do nosso programa aqui, na boa. Olha, eu acho fundamental na fala da Mafuane e até mesmo do professor Denis, no que diz respeito que, a partir do momento que o racismo for tratado não apenas pelos negros, mas também pela sociedade de uma maneira geral, e esse assunto for o centro das atenções, a partir desse momento, talvez acho que os avanços comecem a se dar a passos mais largos. E numa sociedade capitalista como a que nós vivemos, é fundamental que exista essa equiparação de oportunidades, porque é a partir daí que o negro vai conseguir, de uma maneira mais efetiva, se inserir democraticamente na sociedade, a partir do momento que ele tem condições iguais de estudo e oportunidades de emprego e demais, né, de lazer e todas as demais que possam aparecer e acontecer no nosso cotidiano, Luiz. Acredito que é fundamental numa sociedade capitalista que as pessoas se apoderem financeiramente, que tenham oportunidades iguais para que uma tenha que percorrer, como você mesmo disse, os mesmos 10 quilômetros que todas as demais. E não que o negro tenha que percorrer 40, enquanto outros 40, percorrem 50 mil infindáveis quilômetros para nunca chegar. Muitas e vezes, mesmo né? que chegue até o final, chega cansado, exausto e tem todas as dificuldades que nós já sabemos. Tal como a sociedade está montada, muitas vezes parece aquela coisa da coelha, da cenoura do coelho, né? Quando você está chegando, os caras empurram o ponto final mais para frente. Mafuane. É interessante porque, na minha pesquisa, tem uma coisa que chama paridade racial. Tem coisas que você só diz para o seu grupo racial. Na minha pesquisa, tinha médicos brancos para serem entrevistados e eu não os entrevistei porque isso interferiria no resultado. Na construção, com os bolsistas brancos que fizeram as entrevistas... tinham médicos negros? Tinham médicos negros, brancos e orientais. Eu entrevistei os negros, treinei os bolsistas brancos e treinei os bolsistas orientais para fazerem com seus grupos raciais, né? E aí, quando eu fiz esse treinamento, foi muito interessante porque os bolsistas brancos começaram a se dar contas de discursos que eles ouviam dos médicos, que eles achavam que eram naturais e que quando eles começaram a se dar conta do que era o racismo, eles começaram a rever a postura que eles tinham. E aí, para mim, qual que é a grande chave? Como é que a gente vai mudar o mindset das pessoas? Porque isso é uma mudança cultural. Quando a gente entender o que é empatia. Empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque você, como branco, nunca vai entender o que é ser negro. Por outro lado, você, como branco, sabe o que significa ser branco numa sociedade brasileira. Empatia é você entender como é que o seu lugar interfere no lugar do outro, como é que homens interferem no lugar de mulheres, como é que brancos interferem no lugar que são de negros. É só quando a gente entender o lugar de onde a gente lê,
as situações, é que a gente vai mudar. E quando eu fiz isso com os bolsistas, foi muito interessante. Primeiro veio uma questão de culpa, deles se sentirem culpados e falar assim, mas não fui eu que fiz. Então, eu não sei como lidar com isso. Aí eu falei, é verdade, não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. A partir do momento que a gente sabe que relações desiguais não nos representam, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso significa falar com o seu grupo e rever a postura dos seus amigos, não dos meus. Porque dos meus pode deixar que eu cuido, que aí, né, eu entendo como falar, como trazer. Então, quando a gente muda essa postura, e a Jane Elliott, eu quero só deixar uma dica para as pessoas, conheçam o vídeo, o documentário chamado Olhos Azuis. É uma psicóloga branca que fez um estudo sobre relações raciais nos Estados Unidos a partir da morte do Luther King. E é super interessante porque ela, como psicóloga branca, fazendo essa discussão com os alunos, o que ela sofreu em relação à comunidade branca e o que ela sofreu, o que ela causou nos alunos brancos quando ela fez o estudo fazendo brancos viverem situações de Deixa eu ouvir o Denis com um Desculpa. tempinho aqui terminando sobre essa questão, Denis. Não, Rapidamente, por favor. rapidamente é um pouco isso que os colegas comentaram, tal. Eu acho que assim, o que é necessário é que o racismo seja assumido de fato como uma agenda prioritária, né? E eu acredito que uma coisa que é importante, está um momento muito interessante hoje, né, muito rico, de que a gente tem que, de fato, transcender, né, transcender, de fato, as relações como são colocadas hoje. Isso implica numa intervenção na naturalização ideológica do racismo, né, isso que o Mafone coloca é bem legal, tal. É pensar como as elites políticas, né, com elites políticas, os que comandam os espaços institucionais, de fato, tragam o racismo para o centro dessas preocupações e como é que pode, a partir das suas ações, tentar transformar isso, e que a gente tenha uma ação mais efetiva, por exemplo, com dois espaços que, do meu ponto de vista, são estratégicos para se construir o pensamento racista, que ainda são claudicantes. Um, a educação, alguns avanços, e outro, fundamental, é a mídia. Né? A mídia não pode continuar desse jeito. Maravilha, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Obrigada, e agradeço também a você que nos acompanhou até aqui, nesse espaço que homenageia a todos que lutaram e seguem na luta, tentando fazer do Brasil uma democracia. Não apenas no regime político, mas também na produção e no compartilhamento das nossas riquezas econômicas, sociais, culturais, relacionais, por um país melhor e mais justo para todos. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.